Pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Gênesis capítulo 29, a partir do verso de número 16, onde a Bíblia diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, algumas traduções trazem Leia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, baços, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e eu quero me deitar com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó se deitou com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Eu quero falar com vocês hoje em cima do tema como ter o casamento dos meus sonhos. Eu trabalho com casais e famílias há quase 30 anos. Logo quando eu me casei, a gente até contou isso aqui no podcast, nós casamos em outubro de 93, janeiro de 94, nosso pastor, nossa igreja era muito grande, nos desafiou para cuidar dos casais de 0 a 10 anos, porque tinha um ministério para casais com mais de 10 anos de casado. Então eram casais jovens e os casais que não eram tão jovens. E os casais 0 a 10 anos a gente começou a cuidar logo no início e desde então nunca mais a gente parou de trabalhar com casais e família. E se você me perguntar: pastor, o que acontece com as pessoas depois que elas se casam? Eu diria sem dúvida nenhuma que, sem exceção, todo mundo que se casa se frustra com o casamento. Olha o que eu estou falando. Todo mundo que se casa se frustra com o casamento. Por quê, pastor? Porque uma coisa é o sonho, é o ideal. Outra coisa é a realidade. Talvez você esteja dizendo: não, pastor, eu não me frustrei. Não, não é possível não se frustrar. Todo mundo se frustra. Talvez o que pode acontecer é que existem pessoas que o nível de frustração é menor. Então você esperava encontrar 10 coisas, por exemplo, no casamento, e você encontrou 7, 8. Nossa, que maravilha! Das 10 coisas que você encontrou 7, você está feliz no seu casamento. Então você teve uma frustração, mas ela foi mínima, menor. Porque nós não podemos, é impossível que você encontre tudo que você precisa em outra pessoa. A gente só encontra tudo que precisa em Deus. Um outro ser humano não pode nos suprir 100%. Por isso que há frustração. E na verdade, a maioria das pessoas tem um ideal e um sonho muito alto de casamento. Entram no casamento e a grande maioria tem frustrações maiores do que a gente colocou aqui. Então, de 10, encontra 3, 4 coisas, 5, e aí se sente frustrado no relacionamento conjugal. Por quê? Repito, porque uma coisa é o que a gente idealiza, imagina, e quando a gente entra, aí nós temos uma realidade que a gente encontra, e isso traz essa pequena ou grande frustração. Quando a gente vive isso, nós passamos algumas coisas, e uma delas é perder o sonho. Por isso que eu quero falar com vocês sobre isso. Eu quero aproveitar que o Jacó casou com 2 mulheres nessa história, Lia e Raquel, e a gente por um momento vai fazer o seguinte: a Lia vai representar a realidade e a Raquel vai representar o sonho. Olha que interessante que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a Lia tinha olhos baços, meigos, e coloca assim, vírgula, mas Raquel era bonita e atraente. Vamos tirar essa poesia bíblica e vamos falar o que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer que a Raquel era bonita e a Lia era feia. A Lia era feia e a Raquel era bonita. E às vezes é assim, o sonho é lindo e às vezes a realidade não é tão
bonita, sim. Então a Lia, ela era feia e a Raquel era bonita. E quando você pega o nome dessas duas mulheres e você coloca o nome para você descobrir o significado, você sabe que todo nome tem significado. Eu coloquei o nome dos meus filhos todos por causa do significado. Maísa, que é a minha mais velha, significa preciosa, pérola. Bianca significa santa, pura, branca. O nome Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. O nome Lia ou Leia significa vaca braba, vaca selvagem. Então, o Jacó, ele se deu muito mal, porque ele casou com uma mulher feia e braba. Quando você casa com uma pessoa feia, mas gente boa, pelo menos a beleza interior compensa, né? Quando você casa com uma pessoa braba, mas bonita, pelo menos você apanha da beleza. Mas o Jacó, ele casou com uma mulher feia e braba. E quando a gente está vivendo na época do namoro, do noivado, né, a época que você está apaixonado, ou querendo namorar, é muito raro, acontece, mas é muito raro você encontrar alguém preocupado com os problemas pós-casamento, né? O menino que está querendo namorar, a menina que está apaixonada, eles estão sonhando e eles estão o quê? A gente vai casar, vai ficar dormir de conchinha, vai ficar até tarde conversando, vai fazer muito sexo, vai tomar chocolate quente, vai sair para comer fora. Eu nunca vi ninguém na época do namoro, do noivado, pensando, ele vai engordar, ela vai engordar, será que ela tem TPM, como é que vai ser, ele vai ficar careca, será que ronca, como é que vai ser? Não, nessa época todo mundo só vê o lado Raquel. Ninguém para pensar que existe um lado Lia, que a realidade às vezes não é tão bonita e tem seus momentos feios e difíceis. Bom, quando a gente fala sobre ter um casamento dos sonhos, a gente tem que ter algumas providências e tomar essas providências. Agora, por favor, gente, muita atenção. Casamento dos sonhos, em hipótese alguma, significa casamento perfeito. Porque casamento perfeito simplesmente não existe. Eu tenho problema, eu nem conheço o casal direito, tem problema, os pastores daqui têm problema, o Cláudio Duarte tem problema, o Josué Gonçalves tem problema, você tem, todo mundo tem. Por quê? Porque nós somos pessoas imperfeitas, no mundo imperfeito. Então, se nós somos diferentes e imperfeitos, os problemas, as brigas vão acontecer. Não estamos falando de ausência de problema, não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de, apesar dos problemas, podermos viver um sonho. É possível ter um casamento dos sonhos, pastor? Certamente é possível ter um casamento dos sonhos. E o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, para você ter um casamento dos sonhos, você tem que ter coragem, hoje à noite, de voltar a sonhar. Por quê? Porque eu não sei se você continua sonhando, mas eu sei que um dia você sonhou. E eu quero perguntar, você não vai responder alto, quando você não era casado, quando você não era casada, qual era o seu sonho? O que você imaginava? O que você sonhava? Por exemplo, fisicamente, talvez baseado num filme, na televisão, qual era quando você tinha lá, sei lá, 14, 15, 17 anos de idade, 18, qual era o estereótipo de mulher que você imaginava que você queria se relacionar? Então talvez você diga, pastor, quando eu era garotão, eu sonhava em casar com uma loira. Quando eu era garotão, eu sonhava em casar com uma japonesa. Quando eu era garotão, eu sonhava em casar com uma morena. Qual era o estereótipo que tinha na sua cabeça? Eu tenho certeza que você imaginava a altura, o estilo, até pensando talvez em alguma mulher que você viu na vida aí. Então você tinha um estereótipo. Como é que você imaginava, minha irmã, este homem, quando você era jovem? Pastor, quando eu era mais nova, meu sonho era casar com esses caras de academia, bombado, musculoso, forte. Você vê como é diferente o sonho da realidade. Hoje você está aí ao lado de um ursinho de pelúcia. Então, o sonho nem sempre é aquilo que você vai viver. Quando você era nova, você imaginava casar com um cara alto, um cara mais ou menos? O que você imaginava fisicamente quando você era nova? Você tinha um sonho, você tinha uma imagem física. Talvez você chegou a pensar
em uma imagem também, ou numa pessoa, na questão emocional. Eu pensei, eu vim do mundo, droga, muita violência, pensava, eu tenho que casar com uma mulher calma, tranquila, né? Talvez você pensou nisso. A minha filha mais nova, essa que foi mãe agora, ela dizia, pai, eu tenho que casar com um cara parecido com você. Por quê? Porque a minha filha é artista. O lado do cérebro dela desenvolvido é o lado criativo, ela faz, né, criações, arte e tal. E normalmente, quem tem esse lado do cérebro desenvolvido, o outro não é muito. Então, o que é minha filha? Se a gente vê o carro com a porta aberta, sem ligar o alarme, esqueceu a chave, não trancou a casa, é a Bianca. A gente já sabe. A Bianca é aquela que está nas nuvens. Esse lado criativo dela, 200%. Mas esse lado de esquecer casaco, esquecer carteira. A gente foi viajar uma vez, eu falei, cadê o passaporte, Bibi? Esqueci. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, pai, eu tenho que casar com um cara igual você, porque o meu lado criativo é quase zero, mas esse meu lado prático, né, ligado, matemática, lógica, raciocínio é muito... Então, eu não esqueço nada, eu estou sempre antenado. Ela falou, pai, se eu casar com um cara igual a mim, como é que vai ser? A gente chega em casa, você trouxe a chave? Não, e você? Esqueci. Cadê o carro? Não lembro. E a chave? Também não sei. Ela falou, não posso casar com um cara assim. Imagina que tipo ela casou. Exatamente assim. Irmãos, literalmente, a profecia se cumpriu. Um dia, bate lá em casa o Arthur e a Bianca. Umas 10 da noite. Falei, o que foi? Pai, a gente vai dormir aqui, não sabemos onde está a chave da nossa casa. Então... Uma coisa, muitas vezes, é o sonho. Outra coisa é a realidade. Talvez você pensou na questão espiritual, você já era crente, vou casar, quero que seja homem de Deus. A minha esposa já era crente, só aceitava casar se não só fosse crente, fosse pastor. Então ela colocou lá para casar, é homem de Deus e é pastor. Talvez você só colocou como exigência, homem ou mulher de Deus, ou está no louvor, está envolvido com as coisas de Deus. Talvez você pensou na questão financeira. É ou não é? Tem gente que pensa. Eu prego essa mensagem às vezes e tem solteiros, noivos no meio. E uma vez um rapaz me procurou e falou, pastor, fala a verdade, eu tenho o sonho mesmo de casar com uma mulher rica. Eu quero cuidar dela, viajar com ela, passear com ela, né? Falei, tá certo, seu sonho é esse, amém, que Deus te abençoe, pra você achar uma mulher rica, né? E também tem mulher querendo casar com o velho da lancha, sim ou não? E eu encontrei duas, as duas de São Paulo. Pois, pastor, eu quero casar com o pobre, lascado, porque eu quero prosperar junto. Não quero, eu quero passar a goteira junto, a miséria junto e prosperar junto. Cada um com o seu sonho. Eu não sei, irmãos, não conheço vocês, qual era o seu sonho. Mas eu sei qual era o sonho do Jacó. E a Bíblia diz que o sonho do Jacó se chamava Raquel. E ele trabalhou 7 anos pela Raquel. E pareceram poucos dias. Como que pode ser verdade um negócio desse? Mas é verdade. É só a gente lembrar da nossa época. Quando nós estávamos namorando, apaixonados, e a gente encontrava o namorado, a namorada, e a gente se via para comer, ou na porta da igreja, ou em casa. Fala para mim se o tempo passava rápido ou devagar. O tempo, quando a gente está junto com a pessoa, voa, é ou não é? Passa rápido, daqui a pouco o pai está gritando, para dentro, vai dormir, vai, chega, e aqui você está aqui, embora. E, meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar, eu queria ficar mais tempo com a pessoa. Quando nós estamos sonhando, quando estamos apaixonados, o tempo voa. Eu também, eu sou da época, né? Estou vendo aqui que tem gente que é da minha época também, do orelhão. Que namorava de orelhão, de ficha, não era nem de cartão. E aí você botava as fichas no bolso, ligava e ou melhor ainda, quando chegou o telefone em casa, que a gente, era ação, era caro, dá para trocar por carro. Quem lembra dessa época de telefone? Caríssimo, e a ligação era caríssima, mas não estava nem aí. Meu pai e minha mãe saíam de casa, ligavam para a namorada e 1 hora era fácil o telefone. E a gente ficava 1 hora falando e o pior de tudo, os últimos 5, 10 minutos era, desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, desliga você. Vamos desligar junto? 1, 2, 3. Você não desligou. E simplesmente, quando nós estamos apaixonados, o tempo passa rápido. Outra coisa. Quando nós estamos apaixonados, irmãos, e sonhando, tudo que a gente faz de esforço para agradar o outro, não parece pesado. Não parece pesado.
Essa fase que a pessoa se apaixona, pode olhar, se você não lembra, vê os meninos da igreja. Às vezes o menino é gordinho, gordinha, está lutando para emagrecer. Apaixonou, emagrece. É a hora, porque está gostando, aí quer ficar bonita, ou se é muito magrinho, quer ir para a academia dar uma crescida. É a época que o povo se cuida, é a época que o povo emagrece. Meus meninos, a gente acho que passou, talvez, a maioria dos meninos, né, passa por isso, eu acho. Ricardinho vai tomar banho, cara. Não, já tomei banho. Tomou o quê? Está tudo sujo. Para que tomar banho? Nem suei. Você fica, toma banho. Mas ele, com 15 anos, começou a gostar de um menino na igreja. Acabou o problema, irmão. 2, 3 banhos por dia, trocava 2 roupas, perfume, house no bolso direto, para garantir que tinha bom hálito. É a fase que o povo se arruma, é a fase que o povo toma banho, é a fase que o povo se cuida, é a fase que o povo emagrece, é a fase que o povo fica forte. As mulheres também, maquiagem, roupa, se não conseguir emagrecer, cinta, sutiã que levanta tudo, milagroso, não é? E a mulher se cuida, todo mundo é educado, ninguém arrota. Já viu? Ninguém peida, ninguém, entupido. Você nunca, é todo mundo, às vezes o menino está aqui suando, o que foi? Não, nada. Passando mal, doido, mas não pode. Eu não posso contar porque é aqui de Goiânia, eu tenho uns familiares aqui em Goiânia, e ela estava me contando, a minha tia, falou, olha, você acredita que ele estava aqui com a noiva e ele me mandou uma mensagem, me chama aqui, me chama no quarto, mãe. Aí ele recebeu o WhatsApp. Minha mãe está me chamando. Quando entrou no quarto, ele... A mãe dele, que é isso? Tá maluco? Ele falou, meu Deus, estava louco para peidar lá na sala com a menina. Aí ele falou, você não peida lá e joga bosta na minha cara aqui? Você tá doido? Mãe, você já está acostumada. Mas na frente não faz. O povo é tampado, o povo é educado, né? Não, as mulheres... Tem um negócio em Brasília, deve ter aqui também, uma calcinha que chama bundex. Não é? Que tem preenchimento. Tem um monte de menino que vai casar enganado. Porque essas meninas hoje usam o negócio. Esse dia estava, não sei, tem tempo já. O bundex da menina saiu do lugar, ficou torto assim, ó. Aí como é que você fala para a menina, irmã, seu bumbum saiu do lugar, arruma ele aí. Mas o povo faz de tudo para impressionar, dá flor, serenata, faz comida que o outro gosta, paga jantar, e a gente faz tudo isso e não é pesado. Ninguém faz, mas que droga. Não, a gente faz querendo fazer, querendo impressionar, querendo deixar o outro feliz. Então, na época do sonho, todo esforço que a gente faz não é pesado e o tempo voa. Por isso que 7 anos foram como poucos dias. Ele estava lá tirando leite da vaca ou da cabra, a Raquel passava, ele dava tchau, Raquel dava tchau, estava capinando, a Raquel trazia água, de noite lá no meio do povo comendo, jantando, sentava do ladinho, batia papo e o tempo, passou e agora chegou o dia do casamento, finalmente. Cumpri o prazo previsto, voou o tempo, que eu estou muito apaixonado, o esforço que eu fiz não foi pesado, e eu quero casar. E aí, lá em Israel, uma festa de casamento não é como o nosso estilo, ela dura 7 dias, e o povo come, o povo dança, o povo bebe, e está lá o Jacó, 7 dias, comendo, dançando, bebendo, e tal, feliz, aleluia, casando. Terminou os 7 dias, finalmente, noite de núpcias, lua de mel. O Labão fez uma barraca, imagino eu, longe das luzes, rumou tudo, blackout total. Jacó, 7 anos, 7 dias esperando para ter a lua de mel, a noite de núpcias. Obviamente, ele entrou na barraca para bater papo, né? Já tinha conversado 7 anos e 7 dias. Entrou lá, conferiu que era mulher, noite especial, maravilhosa. Eu imagino que foi uma noite muito boa. Por quê? Porque quem estava lá não era Raquel, era Lia. E a Lia, para não se identificar, para não perceber que era ela, não podia falar. Então imagina lá os dois, né, primeira noite, tendo seu momento de intimidade sexual e tal, e aí o Jacó, você está gostando, Lia? A Lia, aliás, Raquel, né? A Lia respondia, Então quer dizer, a noite inteira a menina não fala, e quando pergunta, e aí tá feliz, dormiu, acordou. Olha essa expressão aqui, irmãos. No outro dia, quando Jacó olhou para o lado, e que ele viu que não era a Raquel, o seu sonho, mas que era a vaca braba, feia, ele deu um pulo da cama, assustadíssimo,
correu no sogro, falou: o que você fez comigo? Sabe que muita gente passou a mesma coisa que o Jacó? Você gostou de alguém, se apaixonou, namorou, noivou, se esforçou, agradou, idealizou, imaginou, sonhou, casou e no outro dia. No outro dia, para mim e para você, pode ser 2 momentos. No outro dia pode ser literalmente no outro dia, como foi no caso de Jacó, mas pode ser um futuro próximo, de semanas logo depois de casado. Talvez, por exemplo, querido, querida, você tenha feito uma expectativa, um sonho sobre o sexo, sobre a primeira noite, e literalmente no outro dia você acordou frustrado porque não foi nada do que você sonhou. E você acordou dizendo: meu sonho de primeira noite, meu sonho sobre o que seria o sexo, tem nada a ver do que aconteceu. Então você teve uma frustração igual Jacó. No outro dia, você já viu que o sonho era diferente da realidade. Talvez você possa dizer: não, pastor, meu caso não é esse, minha lua de mel foi maravilhosa, foi tudo ótimo. Talvez no outro dia para você seja o seguinte: dias até semanas se passaram que você está casado e de repente você começa a ver coisas, conhecer coisas, descobrir coisas que você não sabia antes do casamento. E aí você casou e não sabia que essa pessoa tinha depressão. Só descobriu depois de casado. Você casou e não sabia que essa pessoa gastava mais do que ganha. Você casou e não sabia que ele era tão nervoso, ou que ela era tão braba. De repente, um grito dentro de casa, chuta uma porta, quebra um prato, xinga um palavrão. De repente, você descobre que essa pessoa mente, valoriza mais a família antiga do que a nova. De repente, você começa a ver, descobrir coisas na alma, no espírito, no corpo, no relacionamento que você não imaginava. Encontrei um casal que eu conheci eles quando eles eram namorados. Passaram-se os anos, estou numa reunião, festa, alguma coisa assim, encontrei esse cara. Pastor, como é que você está? E aí, papo vem, papo vai, lembra da nossa época de juventude, isso, aquilo, papapá. Daqui a pouco a esposa dele, entra no ambiente. E a esposa dele é bonita, inteligente, interessante, ela conversa, ela ri, ela brinca. E aí ele falou: olha lá minha esposa, olha lá o jeitão dela, olha, ela chega e, sabe, assim, todo mundo, E daqui a pouco ele falou para mim: cara, eu amei, eu me apaixonei por aquela mulher ali. E aí de repente ele virou e falou assim: mas sabe qual é o problema? Ricardo, o problema é que ela não é assim em casa. E ele falou para mim: irmão, pensa numa mulher estranha, pensa numa mulher bruta, pensa numa mulher seca, pensa numa mulher que não tem nada a ver daquilo ali. Ó. Agora, qual é o problema? O problema é que a minha convivência com ela era na igreja, na pizzaria, no meio das pessoas. Eu nunca imaginei que em casa ela fosse desse jeito. E ele falou para mim: sério, se eu soubesse que ela era assim, eu jamais teria me casado com ela. Então, ele falou: eu tinha um ideal de mulher, ela me transmitiu um ideal, isso que ela aparenta aqui, mas ela é outra pessoa em casa. Peguei um casal para tratar, que estava pensando em separação, um cara que até de certa fama, canta, prega, ministra. A gente está atendendo, no segundo atendimento, a esposa diz assim para mim: pastor, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é fácil. Eu achava que esse cara era crente, mas ele não é. Eu pensei que ele era homem de Deus. Conheci ele no altar, pregando, cantando, ministrando. Me impressionei com a unção, a gente se conheceu. Quando a gente casou, eu descobri que ele não é homem de Deus. Pastor, esse homem não ora, esse homem não lê Bíblia, ele nunca falou de Jesus para os nossos filhos. Chama meus meninos aqui agora e pergunta de time de futebol e de UFC. Eles sabem tudo, mas pergunta se ele fala alguma coisa de Deus para eles. Não tem um culto doméstico. Em casa, ele não é um bom pai, não é um bom marido e ele não é um homem de Deus. Eu pensei que eu estava casando com uma pessoa e é outra pessoa. E muita gente vive isso. Muita gente casa e descobre coisas que não sabia.
reações que não imaginava, atitudes. E aí, quando essas realidades aparecem, e as coisas normais de um conflito, de um ajuste, quando esses problemas vão acontecendo, qual é a sensação de muitas pessoas? Exatamente a mesma do Jacó. Fui enganado. Eu fui enganado. Não é a pessoa. Teve uma moça da minha igreja que falou: pastor, eu casei com uma pessoa, veio outro, o pacote veio trocado. Não é possível, ele era romântico, e começou a falar um monte de coisa. E as pessoas começam a se sentir enganadas. Ela me enganou, ele me enganou, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela era assim. E aí, quando as pessoas começam a se sentir enganadas, elas também começam a pensar o quê? Casei errado. Eu casei errado, pastor. Não era ele, não era ela. E quando começa a ter esse enfrentamento e essa diferença do sonho e da realidade, muitas pessoas acham que não é possível ter uma vida feliz e que não é possível ver um sonho. Desistem do sonho porque a realidade é dura e começam a viver uma vida empurrando com a barriga, tendo um casamento que muitas vezes aparentemente é até lindo no Facebook, na porta da igreja, mas só Deus sabe o que passa em casa, as brigas, dormir separado, falta de intimidade, de respeito, etc, etc. E aí essas pessoas estão casadas, às vezes nem sabem por quê, às vezes por causa do evangelho, às vezes por causa dos filhos, às vezes por causa do dinheiro, e estão lá vivendo uma vida sem sonho. Por isso que eu preciso começar por aqui. Se você veio aqui hoje, e se tudo depende, você quer mudar essa história? Você quer viver um casamento dos sonhos? Quero, pastor. Então hoje à noite, independente do que você passou até hoje, em 5, 10 ou 50 anos de casado, você precisa tomar uma decisão. Eu vou sair daqui hoje tendo coragem de voltar a sonhar. Porque não tem como ter casamento dos sonhos se o sonho morreu. Se você não acredita mais nos sonhos. Se você acha até que muita gente vive uma... Não, todo mundo deve viver mal e finge que vive bem. Não. Existe casamento bom, existem famílias estruturadas, existem pessoas que se amam. Isso é possível e Jesus pode fazer esse milagre na sua vida. O que depende de você eu preciso ter coragem de voltar a sonhar. Quem entendeu, diga amém. Segunda coisa. Casamento dos sonhos exige que a gente assuma a responsabilidade. Sem isso aqui é impossível. Então, primeiro passo, pastor, olha, muito difícil, minha situação não é brincadeira, mas eu vou dar uma chance para mim, para o meu cônjuge, para Jesus, e eu vou voltar a sonhar. Eu vou voltar a sonhar. Então, a segunda coisa, assuma a responsabilidade. Olha que interessante, talvez você nunca tenha percebido isso no texto. Quando Jacó percebe que quem está na cama dele é a Lia, ele vai lá no Labão, no sogro, e diz assim: você me enganou. Eu trabalhei pela Lia, pela Raquel, e você me deu a Lia. Quando a gente lê essa história, a gente sabe que o Labão era malandro, a gente já vê logo, sem vergonha do Labão. Mas tem uma coisa aqui muito importante. Quando Jacó responsabiliza o seu sogro Labão, quando Jacó culpa Labão, Labão fala uma coisa para ele que muda tudo. Está no texto. Você me enganou. Labão vira e diz assim: Jacó, aqui neste país, nesta terra, existem costumes, leis sobre o casamento. E ele diz assim para o Jacó: e uma das leis que tem aqui é: eu não posso casar a mais nova se não tiver casado primeiro a mais velha. Quando Labão fala isso para o Jacó não argumenta mais nada. Por quê, pastor? Porque ele percebe uma coisa: o erro foi dele. Porque ele foi para um lugar, se casou, sem antes conhecer o quê? As leis do casamento. E esse é o nosso erro, irmãos. A gente casa e não sabe o que Deus fala sobre casamento.
não sabe o que a Bíblia fala sobre casamento. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é a parte de cada um. Quais são as leis do criador de casamento que você tem que cumprir, literalmente a receita que você tem que seguir para o negócio funcionar. E aí a gente ou não conhece as leis, ou conhece e não cumpre, e aí quando o casamento não dá certo, qual é a tendência? Mas assim, de 99,9% de todo mundo, arruma um culpado. Culpado. Meu casamento não está bom, de quem é a culpa? De Deus. É raro? É, mas uma mulher chegou para mim uma vez e falou: pastor, por que eu orei, jejuei e Deus deixou eu casar com essa miséria? Em outras palavras, a culpa é de Deus. A culpa é do capeta, a culpa é do sogro, a culpa é do pastor, a culpa... E se todo mundo escapar, tem um que não escapa. Quem não escapa? O cônjuge. Porque a gente vai atender um casal, o que está acontecendo, meu querido? É ela, pastor. O que foi, guerreira? É ele. E a gente sempre responsabiliza alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós não assumirmos a responsabilidade, o negócio não vai funcionar. Por que seu casamento está ruim? Ah, é porque a minha sogra. Ah, é porque meu amigo. Ah, é porque ela. Ah, é porque é ele. E você? Porque é engraçado, irmãos, a gente sempre quer colocar a culpa em alguém. Sempre responsabilizar. Existe um homem chamado Napoleão Hill, ele é secular e ele escreveu muitos livros, eu considero alguns muito bons, tem muitas espinhas para tirar, mas o conteúdo é bom. E uma das coisas que fez Napoleão Hill se tornar um cara famoso foi porque ele estudou pessoas famosas no mundo inteiro. Ele gastou tempo para entender por que alguém tem sucesso. Porque alguém é o cara. E ele foi estudar gente da Índia, do Brasil, da África, dos Estados Unidos, de vários lugares, de várias idades, de tudo quanto é sucesso da vida. E depois de estudar, sei lá quantos, eu não lembro, eu li há muitos anos o livro, centenas de pessoas, ele escreveu um livro e ele concluiu que essas pessoas tinham hábitos parecidos. Ele falava, gente, pessoas de sucesso em todo lugar do mundo e sucesso em qualquer área, de qualquer idade. Vou dar um exemplo, isso aqui não estou dizendo que está escrito lá, é só um exemplo. Acorda às 5 da manhã, faz exercício físico, não come isso aqui, faz assim, e ele percebeu um comportamento em pessoas que iam lá longe, que voavam no alto com as águias. E ele escreveu e mostrou isso. Você quer saber uma atitude de pessoas de sucesso que difere da maioria? Pessoas de sucesso têm uma tendência diferente da maioria. A maioria, quando tem um problema, transfere a responsabilidade e a culpa. Pessoas de sucesso, quando tem problema, pensam onde eu estou errando. O que eu tenho que fazer diferente? Essa é a diferença. Então, as pessoas às vezes estão com um problema, você vai falar com elas o que é? Ah, eu não tive pai. Ah, minha mãe morreu. Ah, eu fui estuprada. Ah, porque meu pai era grosso. Ah, porque eu sou negro. Ah, porque eu sou branco. Ah, o Lula. Ah, o Bolsonaro. É porque eu nasci em Goiânia, se eu tivesse nascido em Curitiba. Ah, é porque eu nasci no Brasil, eu nasci na Suíça. Ah, é porque eu sou analfabeto. E a gente pega os nossos problemas, irmãos, e os nossos fracassos, e a gente diz o quê? A culpa não é minha, a culpa é de alguém ou alguma coisa. Se você quiser sair do médio para o alto, assuma a responsabilidade. Para de transferir responsabilidade. Quem conhece a Joyce Meyer aqui? Famosa, né? Joyce Meyer. Poderosa. Respeite mais essa mulher. Centenas de livros traduzidos para mais de 140 idiomas. Ela está em todos os continentes. Ajuda com toneladas de comida à África. Casamento bom. Filhos de sucesso. Receita Federal dos Estados Unidos foi um devasso no ministério. Não achou uma coisa errada. Uma mulher tremenda de Deus que abençoa milhares de pessoas. Quem é Joyce Meyer? Ela só foi estuprada pelo pai por 18 anos. E para mim o pior não é ela ser estuprada pelo pai por 18 anos, é a mãe sabendo. A mãe sabia, então para mim agrava 10.000%. O pai estuprava, a mãe sabia por 18 anos. O irmão dela se tornou um viciado, se tornou um homeless, um cara de rua. E a Joyce Meyer? A Joyce Meyer fez o que a Bíblia diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Ela pegou o passado, deixou lá e foi viver o futuro e se tornou Joyce Meyer. Eu não conheço tanta gente que foi estuprada por 18 anos pelo pai com a mãe sabendo.
Mas ela foi. Ela podia ser uma drogada, ela podia ser uma alcoólatra, ela podia ser uma doente da alma, mas ela decidiu se tornar uma mulher que abençoa. Por quê? Porque ela deixou o passado no passado e ela sabe muito bem que não adianta ficar culpando nada nem ninguém, tem que liberar perdão e avançar para coisas novas que Deus tem para você. Você está entendendo? Então, na vida, no ministério, no trabalho e no casamento, pare de arrumar culpados e assuma a responsabilidade. O Labão falou, olha, eu não posso casar a mais velha antes da mais nova. Eu fui no Japão, a lei do casamento é diferente daqui. No mundo árabe é diferente daqui. Você chega lá e casa sem saber, você vai ter problema, porque você está achando que está no Brasil e não está. No Japão, se a mulher for lá reclamar para divórcio, ela não escolhe se vai ficar com o filho, ela não escolhe se vai receber pensão, é diferente. Aí ela vai lá achando que está no Brasil, arrumar confusão e ainda vai presa. Por quê? Porque as leis daqui são diferentes das leis do Japão. Deixa eu te falar, as leis de Deus estão aqui. Vou dar um exemplo, não é o tema da minha mensagem, mas eu quero dar um exemplo. O que a Bíblia fala sobre casamento? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O que a mulherada faz? Bate de frente, enfrenta, disputa autoridade, disputa poder, não submete, é meu dinheiro, eu que fiz, e nananã, e briga, e arruma, e isso. Não tem o homem como sacerdote, não tem o homem como cabeça, não respeita o homem, aí o casamento não dá certo. Porque ela está quebrando uma lei do casamento na Bíblia, e aí ela arruma um culpado. Mas eu quero te perguntar, essa parte da lei, você está fazendo? Você está sendo uma mulher que honra e respeita seu marido? Submissão não tem a ver com você ser menor. Todo pai e toda mãe quer que o filho seja obediente, que o filho seja submisso. Que meu filho tem que ser obediente, eu tenho que falar as coisas, ele tem que obedecer. Isso faz o meu filho inferior? Não. Menor? Não. Desamado? Não. Não ouvido? Não. Mas ele tem que ser submisso. Agora a mulher pensa que submissão é ela ser menor. Homens também que pensam que submissão é mandar na mulher. Levanta, a mulher levanta. Agora senta, a mulher senta. Não. Agora, deixa eu te dar um resuminho de submissão, minha irmã. O homem é o cabeça, a palavra final em casa é do homem. Se vocês têm uma decisão, vamos mudar de cidade, vamos comprar um carro, vamos fazer isso, os dois argumentam. O objetivo, lindo, maravilhoso, é que a gente chegue num acordo ótimo, lindo. Vamos chegar num acordo? Vamos. Você argumenta. Eu não tinha pensado nisso, vamos continuar aqui em Goiânia mesmo. Eu não tinha imaginado isso, vamos trocar de carro. Chegaram num acordo, mas a verdade da vida é que você não vai chegar a acordo sempre. E no dia que não tiver acordo, pastor, a Bíblia diz que a decisão final dentro dessa casa é do homem. E aí, quando chegar, não teve acordo, a gente orou, jejuou, conversou, explicou, coloquei até o pastor no meio, e não teve acordo, e acontece. E aí a palavra final é do homem. E se você não se submete a isso, está quebrando a lei. Quebrou a lei, vai dar problema. Deu problema, arruma um culpado. Aí eu falo isso, como os homens ficam? Felizes. Não se manifestam, porque se manifestar, apanha. Mas fica feliz. Amém. Oh, meu Deus. Que a minha mulher ouça isso. Realmente, pastor. Disputa, briga, encrenqueira, não me respeita, não me honra. Glória a Deus por essa noite. Eu nem imaginava. E eu sei que os homens por dentro estão felizes. Mas eu quero que você fique feliz também com a sua parte, irmão. Porque a mesma Bíblia que diz que a mulher tem que submeter ao marido, diz para o marido amar a esposa. E o erro dos maridos é porque eles amam. Qual é o erro dos homens? É amar. Por quê? Você fala assim, ama? Não, eu faço, que a Bíblia diz, pastor, eu amo. Mas seu erro é amar. Por quê? Porque você ama do seu jeito. E a Bíblia não mandou você amar, ela mandou você amar como? Não é amar como? Como? Como Jesus amou a igreja. E como Jesus amou a igreja? Deu tudo pela igreja, inclusive a própria vida. Aí eu vejo o cara com a roupa do time, indo assistir o jogo, jogando bola, compra Coca-Cola, faz churrasco, e a mulher com as calcinhas furadas no varal. Aí a mulher fala, vamos jantar. Não tem dinheiro. Tá maluca? Ainda fala, quer jantar fora? Vamos ali no quintal. Mas eu conheço um homem não tem dinheiro para jantar com a mulher, mas se encontrar um amigo, vamos almoçar, vamos, passa no crédito e o homem pagando conta, já viu?
Deu 180, deu 160, não puxa 100 logo se não pagar a conta toda. Não, toma aí. É engraçado, irmão, homem pagar a conta, sempre um puxa mais, paga você, eu pago, deixa comigo. Mulher pagando conta, deu 82,25. Todas elas tiram 82,25. É impressionante. Mas para a mulher, não. Aí, a Bíblia está mandando você amar como Jesus amou. Jesus amou como? Dando a vida. Se alguém tiver que morrer nessa casa, é você, irmão. Você que tem que morrer, ela não. Você que tem que sofrer, ela não. Não tem carro? Não. Então você anda a pé, se tiver só um carro. Não tem roupa para os dois? Ela tem roupa. Não tem comida para os dois? Ela come. Você morre por ela. Você quer ver uma coisa? Vocês têm 2 carros em casa? Tem, pastor, 2 carros. Quais são os carros? A gente tem um Corolla e um Palio. Quem é que anda de Palio? Porque segundo as leis da Bíblia para o casamento, ou você vende os 2 carros e compra 2 carros iguais, ou então o melhor carro tem que ser de quem? Da mulher, porque Jesus nunca daria o pior carro para a igreja. Eu quero segurança para sair daqui hoje, pastor. É realidade, irmãos. Aí a gente pega, o marido não ama como? Ama, mas não ama como? A esposa honra, mas não honra como? A igreja honra Jesus. Não submete, não respeita. Aí o casamento não presta. Aí a gente arruma um culpado. Agora eu vou jogar uma bomba nuclear e vou embora. Aí eu deixo com o pastor a bomba nuclear. Irmão, é pecado fazer sexo antes do casamento? É pecado. Sexo é de Deus, sexo é bom, sexo é maravilhoso. No casamento. Fora do casamento, qualquer tipo de sexo é pecado. Pode mudar a lei, pode a cultura avançar, ficar todo mundo pelado, fazer sexo na rua. Não, o padrão da Bíblia e de Deus jamais vai baixar por nada nem por ninguém. É a gente que chega no padrão de Deus, não é o padrão de Deus que baixa por causa de uma cultura. Sexo fora do casamento é pecado. Aí a gente fala para os jovens, não é doutrina, é conselho. Aconselho isso, meus filhos ouviram, graças a Deus. Não namora beijando na boca. É um conselho. Mas por quê, pastor? Porque se você ligar em cima, esquenta embaixo. Não tem jeito, vai ficar excitado, vai dar vontade. A Bíblia manda você enfrentar tudo, menos o sexo, fugir das paixões da mocidade. O José venceu, não foi porque ele enfrentou, foi porque ele correu. Então sexo, ninguém é forte, ninguém enfrenta, corre. Então você quer ter um namoro santo de crente? Quero, porque a estatística, irmãos, nos Estados Unidos e no Brasil mais de 80% dos namoros de crente são iguais aos de não crente. Viu? Iguais, mesma coisa. Passa do limite, faz sexo, tudo igual. Por quê? Porque namora igual não crente. Fica sozinho, encosta, beija, pai e mãe que acham que o filho é anjo, é anja, confia demais. Então, não beije, não beije. Não é doutrina, não é proibido, quem não fizer não vai ser isso tudo, mas é um conselho, não beije na boca, porque vai pecar. Estou falando isso uma vez, uma moça levantou a mão. Ah, pastor, mas eu beijo na boca do meu namorado e ele não sente nada. Eu falei, então termina esse namoro. Que essa coca é Fanta, minha filha. Você beijar um menino de 17, 18 anos e não sentir nada, você está lascado, acaba isso hoje. Vai beijar, é a primeira vez que beija, peca? Não, mas beija uma, beija duas, beija, encosta e vai, esquenta, cai em pecado, não tem jeito. Então você chega para o meninado e fala, gente, não beija na boca. Você acha que a maioria dá ouvido para isso? Não, beija. Não faz sexo. Você acha que eles conseguem ficar beijando, se encostando, fazer sexo? Não, faz sexo. Aí casa. Que lindo! Encontro de casais na Igreja Batista Renascer. Aí os pastores que ministram aqui, casados para sempre, os líderes, né? E tal, nananã, nenené. Chega aqui em cima e fala, gente, olha que coisa linda, noite romântica. Vira para o seu cônjuge, dá um beijo nele. Sabe o que 90% de homens casados fazem quando você manda beijar a esposa? Oh, se não é o demônio. Uma coisa dessa, irmão. É o Satanás. Você fala para o povo não beijar o povo. Você fala para o povo beijar. Não beija, irmão. Por que você não beija de língua agora? Agora você pode meter a língua aí, uai. Vai lá na garganta dela, meu irmão. Não, agora não. Agora você fica, ai, mas que saco. Vai nesse encontro de casais, fica mandando a gente beijar, abraçar. Ué,
Mas eu falava para você, não beija, miserável. Você beijava? Que absurdo, que radical, que bobeira. Beijava de língua. De cinema, né? Agora que você casou, parou. Isso é o demônio, aí. Aí não beija de língua. Quantas mulheres reclamam, vai pro sexo, não beija, não beija. Faz sexo não, gente. Faz. Casou, cansou. Parou, esfriou, o que foi? Agora pode. Não só pode. Eis a bomba. Crente, a Bíblia é para nós manual de regra, fé e prática, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que depois de casado, não pode negar sexo para o cônjuge. Aleluia. A mesma Bíblia que proíbe fazer sexo antes de casar, proíbe negar sexo depois de casado. Não é proíbe no sentido que você é obrigado a fazer. É no sentido de que é um princípio que você se quebrar, assim como você não é obrigado a ir para a igreja, não é obrigado a aceitar Jesus, não é obrigado a dar dízimo, ninguém é obrigado a nada. Mas se não fizer é pecado. Obrigado não é, mas se não fizer é pecado, é princípio. Pois é, 1 Coríntios capítulo 7. Paulo, nós estamos com um problema aqui na igreja do Novo Testamento, dos gentios, viu? Não é para judeu, não é Velho Testamento. Gentios, lá, igreja de Corinto. Problema. Aí Paulo fala assim, quanto ao que me escrevestes, ou seja, foi uma perguntinha do pastor local. O que eu faço agora que o povo converteu sobre vida íntima? O Paulo escreve, quanto ao que me escrevestes, não é bom que o homem toque mulher, mas por causa da impureza, casa. É melhor casado que ver abrasado, está falando de sexo. E aí ele vira e fala assim, e depois que casar, cada um conceda ao outro o que é devido. Seu corpo não te pertence mais, é do seu cônjuge. E o apóstolo Paulo diz, não vos priveis um ao outro, a não ser se os dois concordarem. E agora, pastor, que eu casei com um marido, ele é tarado. Aí você tem que ler o livro do sexo. Que aqui eu prometo que tem a solução para você. Tem a solução. À noite, a gente tem uma pregação, noite hot. Tem a solução. Mas deixa eu te falar, aí o povo fica negando sexo para a esposa, negando sexo para o marido, não obedece, não submete, não honra, não respeita, não ama como Jesus amou a igreja, aí o casamento não funciona, e o que a gente faz? Arruma um culpado. Você não pode culpar ninguém se você não está fazendo a sua parte. Se você nem conhece a sua parte. Então, você quer ter um casamento dos sonhos? Quero, pastor. Assuma a responsabilidade. Porque se eu mudar, as coisas mudam. Se eu fizer a minha parte, para toda ação vai ter uma. Se eu plantar, eu vou colher. Então, o que eu tenho que fazer como esposa? Tem o papel da mulher. Tem o papel. Vai lá no YouTube, você vai achar minha pregação. Qual é a minha parte nessa história? O tema eu não lembro. Vai lá. Está lá, papel da mulher, papel do homem, vai ler livro, você vai descobrir o que tem que fazer. Agora, existem leis, e as leis têm que ser cumpridas. Terceiro, volte a trabalhar. Se você quiser o casamento dos sonhos, tem que sonhar, assumir responsabilidade e voltar a trabalhar. O que é isso, pastor? Ô Jacó, não posso casar mais nova antes da mais velha, é uma lei. Tá certo que eu não te avisei, mas você também não perguntou. Malandragem de um lado, bobeira do outro, não conhecia as leis. Jacó calou a boca, Labão fez a pergunta do século que eu quero te fazer hoje. Essa é a pergunta da noite. Você gostaria de ter um casamento dos sonhos? O Jacó disse sim. Você quer o seu sonho? Quero. Quer a Raquel? Quero. O que o Labão falou? Volte a trabalhar. E esse é um ingrediente indispensável para ter casamento dos sonhos, porque o nosso problema é exatamente esse. A gente casa e relaxa. Se esforça para conquistar, emagrece, toma banho, perfume, cinta, e serenata, e isso e aquilo. E quando casa, para. Orava antes de casar, casou, parou de orar. Deus, não deixa eu errar, quem é a pessoa, eu quero casar, me dá um marido, me dá uma esposa. Raríssimo.
ou talvez, vamos ser complacente, difícil encontrar gente que está gastando tempo para orar pelo casamento. Tem até quem ore por carro, por casa, mas, Senhor, meu casamento, minha esposa, meu marido, meus filhos, minha casa, minha família, Senhor, jejuar, ficar sem comer de verdade, jejum de verdade pela família. Orava, parou de orar. Era romântico, parou o romantismo. Dava atenção, parou a atenção. Namorado, o telefone tocou. Oi? Aí a menina ou o menino, está ocupado, ocupada? Não, pode falar. Atenção. Vamos encontrar agora. Aí casa. Quê? Fala rápido, estou ocupado. Tá. Parou o perdão. Parou o respeito, a admiração. Namorada, ouvindo namorado contar piada, chora de rir. Ai, ele tá engraçado. Marido contando piada, as mulheres ficam do lado assim, ó. Parou a gentileza. Posso falar um negócio aqui duro? Eu vou ficar olhando até assim para o alto. Posso falar? Parou de se cuidar. Estou lá no Rio de Janeiro, uma igreja que eu já vou lá uns, 10, 15 anos que eu prego lá, pelo menos umas 2 vezes no ano. Estou lá no Rio. E aí, acabou o culto. Estou na porta com material. Chegam uns garotos. E aí, pastor, esse garoto aqui querendo te apresentar e tal. Ô, meu querido, tudo bem? Prazer. O cara falou para mim, prazer o quê, pastor? Sou eu. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, você engordou demais. Ele falou, já casei. O que tem por trás dessa brincadeira, já casei? O que está sendo informado? Não preciso mais me cuidar. É verdade isso, gente? Não é verdade. Casa, engorda. Você parou para perguntar para o seu cônjuge se isso importa para ele, de verdade? Eu casei com 67 quilos. Fui a 98 quilos. Minha mulher não ligava. Eu emagreci por causa de saúde. Quando deu pressão alta e me disseram que o remedinho da pressão fazia broxar, eu falei, eu não quero isso não. E eu vou cuidar da minha saúde. O cara falou, você vai tomar isso o resto da vida. Eu falei, não tomei nem um dia. Mudei minha alimentação, academia, exercício físico, perdi 20 quilos, zerou minha pressão. Acabou o problema. Quando eu emagreci, um dia eu peguei minha foto e postei no Instagram. A diferença depois de 1 ano e meio. Porque eu mudei meu estilo de vida. Não fiz dieta. Mudei minha vida. Não bebo refrigerante, um monte de coisa. Pá! Quando colocou aqui, a Maíra falou, minha esposa, meu Deus, você estava desse tamanho. Ela não ligava. Mas seu cônjuge liga? Se liga, quero te dar um conselho, meu irmão, minha irmã que engordou. Volte a trabalhar. Volte a se cuidar. No início ninguém arrotava, agora virou uma rotação. Ninguém peidava, agora é guerra nuclear. Bum, pá, bum, bum. Segura a mulher debaixo do lençol, trava o vidro, e todo mundo morrendo e gritando. Os caras vão para o banheiro, isso aqui especialmente para homem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, intimidade do homem e da mulher é quase 100%, mas quando você for no banheiro, pode trancar a porta. Porque a visão de um homem pelado no vaso é a visão do apocalipse, meu irmão. É broxante, é desesperador. Tem homem que ainda fala, amor, vem ver. Olha isso, é uma obra de arte. E aí vira uma bagunça, por quê? Porque não pede perdão, não tem o obrigado, não tem o carinho, não tem o romantismo, não tem o namoro, não tem tempo um para o outro, só se tiver filho junto, não saem sozinho, não viajam sozinho, não come sozinho, menino, vida, correria, parou de se cuidar, e aí, meu Deus do céu, é mulher bagunçada, é homem bagunçado, e aí o casamento não presta, não dá certo, por quê? Porque você fez um
trabalho para conquistar essa pessoa, sim ou não? Você conquistou ela, você deu presente, você levou para jantar, você se arrumou, você fez o seu melhor, se tornou uma pessoa agradável, educada. Aí casou, pronto, não preciso mais. Não. Você trabalhou para casar e casou com a realidade. Para transformar a realidade em sonho, você vai ter que voltar a trabalhar. Vai ter que voltar a fazer o que fazia. Vai dar trabalho, irmão. Não espere casamento dos sonhos com todo amor e carinho. Quem ficou em casa assistindo Netflix, podendo estar aqui investindo no casamento, não vai ter casamento dos sonhos. Você não vai ter casamento dos sonhos se você não se esforçar. É curso, é encontro de casais, é leitura de livro, é vir numa reunião como essa, é conversar quando não quer conversar, sair quando não quer sair, gastar quando não quer gastar. Vai dar trabalho. Ô Josué, você quer entrar na terra da promessa? Quero. Quer Canaã? Quero. Quer comer do melhor da terra? Quero. Então você se esforça e derruba os gigantes. Você derruba os gigantes. E você se esforça. Não é Deus quer, quero, toma. Não. Quer, quero. Então se esforce, tenha bom ânimo e vai lá e luta com os gigantes que você vai vencer. Eu vou te dar a terra da promessa. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Casamento dos sonhos dá trabalho. Igreja dos sonhos dá trabalho. Empresa dos sonhos dá trabalho. Filhos dos sonhos vai dar trabalho. Vai ter que se esforçar. Agora eu termino dizendo o seguinte. Tem gente que tem um casamento bom, mas não enxerga. Pego muitos casos assim. É reclamando do marido toda hora, é reclamando da esposa, e o marido é bom, a esposa é boa. É querendo uma coisa que não existe. É querendo um negócio fora do normal. É muita Branca de Neve na cabeça do povo, muita Cinderela. Olha, porque tem que ser assim o homem. Não existe isso não, gente. Não existe homem perfeito, nem mulher perfeita, nem casamento. Para com essa ilusão, isso é ilusão. Sonho é bênção, ilusão é maldição. Querer o que não existe. Aí a pessoa não consegue enxergar aquilo que tem. Você tem uma realidade, tem, pastor, vou largar para arrumar um sonho. Não! Você tem que tornar-se um sonho e tornar a sua realidade um sonho. Como? Volte a sonhar, assuma a responsabilidade e trabalhe por isso. Peguei uma moça da minha igreja, 25 anos que eu estou lá, a gente devia estar no início da igreja. Ela falou para mim assim, pastor, meu sonho é casar com um cara de 1,80 m, loiro, olhos verdes, do Tribunal de Justiça de Brasília, que ele já tenha carro, casa, que ele seja crente, carioca e virgem. Falei, minha filha, até eu quero esse menino aí, ué. Só de ser carioca virgem é um milagre. Você ainda quer que ele tenha 1,80 m, loiro, do olho verde, musculoso, com um tribunal de justiça, com um carro, casa, solteiro, dando sopa e olhava. Eu olhava para ela, não podia falar, e falei, nem essa cocada toda. Resultado, está solteira até hoje. Até hoje. Abracei ela domingo passado na minha igreja, solteira até hoje. Porque ela quer uma coisa que não existe. Para de querer uma vida, uma família, um casamento que não existe. Todo mundo tem seus desafios. Lute, trabalhe e se esforce para tornar a sua realidade um sonho. Vai dar trabalho. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero que você dê a mão para o seu cônjuge. Eu não quero que você pense nele. Quero que você pense em você. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Você parou de sonhar? Volte a sonhar hoje. Você transferir a culpa? O problema da minha casa é ele. Não vai chegar a lugar nenhum com isso. Pare de culpar as pessoas e assuma a responsabilidade. Você não tem poder sobre o que fizeram com você no passado, mas você tem poder sobre o que você pode fazer daqui para frente. Meu pai foi ausente, eu fui drogado, fui vagabundo, fui preso. Estou aqui, irmão. Minha família é destruída, estou abençoando sua família e tenho uma família abençoada.
Mude a sua história. Se seu pai e sua mãe não foram uma bênção para você, seja você aquele que vai começar uma história de bênção na sua casa. Até você, 4 gerações serão amaldiçoadas, a partir de você, 1000 gerações serão abençoadas. Eu fico impressionado, a minha nora tem um orgulho de falar, eu sou Vasconcelos, é o meu sobrenome. Meu sobrenome nunca teve honra, até a minha história. Dê honra e significado para o seu sobrenome. É lindo ver a história do Luciano Subirá. O avô era crente, o pai era crente, o Subirá é crente, o Israel já é a 4ª geração. Mas alguém começou isso, não foi? Pois é, quem começou na minha casa fui eu. Se ninguém começou na sua casa, comece você. Por sua causa, 1000 gerações serão abençoadas. Amém? Então eu não quero saber sua esposa, seu marido, eu quero saber você. O que essa palavra tem a ver com você? Feche seus olhos e antes que eu ore, fale com Deus você. Fala, Deus, eu preciso voltar a sonhar, me ajuda, me dá coragem, me dá esperança de novo, fé, amor, para eu voltar a ter um sonho de um casamento bom, feliz, gostoso, como eu sonhava na minha adolescência, na minha juventude. Ou então, Deus, eu não quero ficar responsabilizando nada nem ninguém. Eu quero assumir a responsabilidade de fazer a minha parte. Talvez eu desleixei com o meu corpo, desleixei com o cuidado, desleixei com a conversa, desleixei com o romantismo, com a atenção. E eu vou voltar, em nome de Jesus, a trabalhar. Eu vou me esforçar para ter um casamento, para ter filhos, para ter uma família de sucesso. Não é perfeita, mas é boa. Não é perfeito o casamento, mas é dos sonhos. Faça isso, fale com Deus agora. Peça a ajuda de Deus para você mudar a história. Peça a ajuda de Deus para você contar um testemunho de milagre, de cura, de restauração, de recomeço. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz milagres, Ele faz milagres em casamento também. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo investimento que essa igreja está fazendo nos casais, nas famílias. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por cada casal que ouviu o chamado da sua liderança, atendeu o convite e veio investir tempo e dinheiro no seu casamento e na sua família. E hoje, como ministro do Evangelho e ministro de família, eu abençoo os teus filhos. Eu levanto a minha mão para declarar milagre nos casamentos, para declarar que nós repreendemos o divórcio, nós repreendemos a separação, nós repreendemos o desânimo, o cansaço, a desistência, a incredulidade, nós repreendemos o espírito de confusão, nós repreendemos toda frieza emocional na intimidade, nós repreendemos adultério, traição, nós repreendemos pornografia, todo inimigo que se levanta contra o casamento e a família, nós declaramos caia por terra, em nome de Jesus. E pedimos, meu amado, vê a oração que os teus filhos estão fazendo, e traz resposta, traz bênção, traz milagre, e ajuda cada um no seu pedido, no seu desejo, a mudar, a melhorar, e que a palavra dessa noite não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Se você tem Instagram, segue lá o @família de sucesso. No YouTube tem muito conteúdo para te abençoar. E lá fora os livros vão estar à sua disposição. Deus abençoe sua vida e seu casamento. E que o Senhor possa ouvir a oração que você fez nessa noite da vitória em nome de Jesus. Obrigado, queridos.